Você está no Kratos, Sofia e Clio. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Gaza não se importa com a morte. Gaza não persegue a morte, mas luta para viver. Gaza não dirá sim aos invasores. Continuará a explodir. Não se trata de morte. Não se trata de suicídio. É a maneira de Gaza declarar que merece viver. Mahmoud Darwish. O paradoxo da vitória indesejada. 50 mil mortos em Gaza, cidades reduzidas a escombros e uma pergunta incômoda: e se os protagonistas do conflito não quiserem realmente encerrar esta guerra? Esta não é teoria conspiratória, mas lógica fria de um sistema político que descobriu algo terrível. A guerra permanente pode ser mais interessante para seus interesses que a paz. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar às origens de uma ideia que se transformou em obsessão. A história que vamos contar é como o medo se tornou mais poderoso que a esperança. Como os fundamentalismos se alimentam mutuamente numa dança que beneficia apenas seus líderes. Mas primeiro, precisamos entender como uma corrente radical capturou o Estado de Israel. A resposta está nas contradições do próprio sionismo. O nascimento de uma obsessão, quando o sionismo se dividiu. Em 1894, Theodor Herzl assistiu ao julgamento do capitão Dreyfus em Paris. O que ouviu não foram apenas gritos de "morte ao traidor", mas "morte aos judeus". Naquele momento, compreendeu uma verdade amarga. Mesmo na França dos direitos humanos, os judeus não estavam seguros. Sua solução foi revolucionária: criar um Estado judeu. Mas desde o início, o sionismo carregava uma contradição fatal. Herzl queria estabelecer este Estado numa terra já habitada. Quando questionado sobre os árabes da Palestina, sua resposta revelava cegueira profética: procuraremos empurrar a população pobre através da fronteira. Logo emergiram duas visões conflitantes. De um lado, os sionistas práticos, como Chaim Weizmann, que acreditavam na coexistência com os árabes. Do outro, uma corrente que questionava se a paz era possível. E então surgiu Vladimir Jabotinsky, figura mais importante do sionismo radical. Em 1923, ele escreveu um artigo que abalaria os fundamentos do sionismo. Seu título era profético: A Muralha de Ferro. Jabotinsky e a Profecia da Guerra Eterna. Não pode haver discussão voluntária entre nós e os árabes palestinos, declarou Jabotinsky com brutal honestidade. Qualquer povo normal resistirá aos colonos estrangeiros enquanto mantiver uma centelha de esperança. Era uma declaração de guerra inevitável, disfarçada de realismo político. Jabotinsky havia dito em voz alta o que outros pensavam em silêncio: a criação de Israel exigiria a subjugação dos palestinos. Sua solução era simples e terrível: criar uma muralha de ferro de força militar que tornasse qualquer resistência árabe inútil. Somente quando os árabes perdessem toda a esperança, estariam dispostos a negociar. Pode levar décadas, pode levar gerações, mas é o único caminho. Era uma visão de guerra permanente. O establishment sionista reagiu com fúria. Ben-Gurion denunciou Jabotinsky como fascista, mas Jabotinsky tinha uma resposta devastadora: vocês estão fazendo exatamente o que eu proponho, apenas fingindo que não estão. Em 1925, fundou o Partido Revisionista, base da direita israelense. Seu programa era claro: estabelecer um Estado judeu através da força,
sem concessões, até que os árabes aceitassem a soberania judaica. A vindicação viria em 1967, quando Israel conquistou toda a Palestina histórica numa guerra de 6 dias. Mas essa vitória criaria o maior dilema da história israelense. 1967. A vitória que se tornou maldição. A Guerra de 6 Dias foi o maior triunfo militar de Israel. Em menos de uma semana, conquistou territórios 3 vezes maiores que o país original. Mas essa vitória criou um problema impossível. O que fazer com mais de 1 milhão de palestinos sob ocupação militar? Emergiram 2 visões opostas. Uma via a ocupação como temporária, carta de negociação para a paz. A outra via a conquista como oportunidade para realizar o grande Israel. Moshe Dayan representava a primeira. Não queremos governar sobre os árabes, queremos viver com eles em paz. Mas havia uma segunda corrente, inspirada por Jabotinsky, que via 1967 como vindicação da Muralha de Ferro. O movimento Gush Emunim combinava nacionalismo extremo com fervor religioso. A terra de Israel foi prometida por Deus. Devolvê-la seria um pecado religioso. O ponto de virada veio em 1977, quando Menachem Begin, discípulo direto de Jabotinsky, chegou ao poder. A Judéia e Samaria são parte integral da terra de Israel. Nenhum governo tem o direito de entregar essas terras. Sob Begin, a construção de assentamentos acelerou dramaticamente. A mensagem era clara: Israel está na Cisjordânia para ficar. Mas Begin também fez algo surpreendente. Devolveu o Sinai ao Egito em troca de paz. Para ele, o Sinai era apenas território estratégico. A Cisjordânia era o coração da Terra Prometida. Essa distinção criaria uma doutrina fatal que persiste até hoje. Camp David, o sucesso que alimentou o extremismo. O Acordo de Camp David, assinado em 1978, deveria ter sido um modelo definitivo para a paz no Oriente Médio. Pela primeira vez, um país árabe, o Egito, reconhecia formalmente Israel. E, em troca, Israel se comprometia a devolver o Sinai, território ocupado desde 1967. O Egito, por sua vez, retirava-se do conflito, abandonando oficialmente a guerra contra Israel. Para muitos, parecia que a estratégia da Muralha de Ferro havia funcionado. Menachem Begin interpretou o acordo como a vindicação perfeita das ideias de Jabotinsky. Provamos que quando Israel é forte, os árabes escolhem a paz. Mas Camp David teve consequências devastadoras e talvez irreversíveis. Do lado israelense, criou uma sensação de invencibilidade fatal. Em vez de usar aquele modelo de negociação como ponto de partida para um acordo justo com os palestinos, Israel passou a utilizá-lo como justificativa para endurecer ainda mais sua posição. A mensagem interna era clara: basta mantermos a força militar esmagadora que, um a um, os árabes se curvarão. Do lado árabe, Camp David abriu uma crise de legitimidade sem precedentes. Anwar Sadat, presidente do Egito, foi visto como traidor pela maioria do mundo árabe. Em 1981, Sadat foi assassinado por fundamentalistas islâmicos. Seu corpo tombou durante um desfile militar. Sua morte enviou uma mensagem brutal: líderes árabes que fizerem paz com Israel pagarão com suas vidas. Mais do que isso, Camp David marcou de forma simbólica e prática o colapso do nacionalismo árabe secular e a ascensão definitiva do fundamentalismo islâmico. Pouco tempo depois, a Revolução Iraniana de 1979 consolidaria esse novo ciclo histórico. Pela primeira vez, Israel não enfrentava mais apenas estados e exércitos regulares. Enfrentava agora um inimigo que rejeitava sua própria existência por motivos teológicos, não mais políticos. O novo regime do Irã rapidamente assumiu o papel de financiador dos grupos fundamentalistas em toda a região. Sua mensagem era direta e devastadora:
O nacionalismo árabe fracassou. Apenas o Islã radical poderia derrotar o entidade sionista. Mas existe um ator silencioso nesse tabuleiro que raramente é colocado no centro da análise: os Estados Unidos. O papel dos Estados Unidos em Camp David não foi secundário, foi central. Foram os americanos, sob a liderança de Jimmy Carter, que arquitetaram, mediaram e garantiram o acordo. E essa não foi uma garantia simbólica. Ela veio acompanhada de uma promessa bilionária de ajuda militar e econômica. A partir de Camp David, os Estados Unidos se tornaram, na prática, sócios majoritários do projeto israelense. Israel passou a receber mais de 3 bilhões de dólares anuais em ajuda militar direta, além de tecnologia, armamentos de ponta, sistemas antimísseis e cobertura diplomática automática na ONU. Uma blindagem total, irrestrita e incondicional. Esse pacote não era apenas sobre defesa. Era a garantia de que Israel podia manter a ocupação dos territórios palestinos sem custos insuportáveis. O mesmo pacote que permitia a Netanyahu, décadas depois, dizer ao seu eleitorado: ninguém no mundo vai nos parar, nem ONU, nem europeus, nem árabes. Enquanto tivermos Washington, não temos com o que nos preocupar. Ao mesmo tempo, os palestinos viam essa simetria se romper de maneira irreversível. Enquanto Israel recebia ajuda militar irrestrita, a ajuda aos palestinos sempre foi condicionada, insuficiente e frequentemente atravessada por chantagens políticas. A partir dali, a mensagem se tornou brutalmente clara para todos os envolvidos no conflito. Os Estados Unidos não eram mediadores neutros, eram parte interessada e estavam de forma inequívoca do lado de Israel. Ironicamente, no mesmo movimento em que fortalecia militarmente Israel, os próprios erros estratégicos de Tel Aviv começavam a germinar um problema interno. Nos anos 1980, Israel, acreditando que o maior inimigo era a OLP secular de Arafat, passou a estimular, direta ou indiretamente, o crescimento de movimentos islâmicos em Gaza como contrapeso político. Foi assim, nesse caldo de contradições, que nasceu o Hamas, em dezembro de 1987. O cálculo era simples: melhor dividir os palestinos entre seculares e islamistas do que enfrentá-los unificados. O resultado foi catastrófico. Israel não criou o Hamas, mas certamente regou seu crescimento. E anos depois, esse movimento se tornaria seu mais feroz e resiliente inimigo. A Primeira Intifada. Em dezembro de 1987, um acidente de trânsito em Gaza mudou a história. Um caminhão militar israelense colidiu com veículos palestinos, matando 4 trabalhadores. Os palestinos explodiram em revolta. Assim começou a Primeira Intifada, o Levante das Pedras. Crianças enfrentavam veículos blindados de última geração com paus e pedras e o que mais encontrassem pelas ruas. Era a resistência que Israel não sabia combater. A resposta foi brutal. Yitzhak Rabin ordenou que soldados quebrassem os ossos dos manifestantes. Mas quanto mais Israel reprimia, mais a resistência crescia. Foi neste contexto que nasceu o Hamas em dezembro de 1987. Representou revolução ideológica na resistência palestina. Até então, a luta havia sido dominada por organizações seculares que enquadravam o conflito em termos nacionalistas. O Hamas introduziu uma dimensão nova, a religião. A terra da Palestina é uma terra islâmica sagrada. Nenhuma parte pode ser abandonada porque pertence a todas as gerações muçulmanas até o dia do julgamento. O Hamas oferecia algo que as organizações seculares não podiam: explicação religiosa para décadas de derrota. Se a luta era sagrada, as derrotas eram testes de fé. Se a vitória era prometida por Deus, ela era inevitável. Israel existirá até que o Islã o elimine, proclamava a carta. Era uma declaração de guerra total que não deixava espaço para compromisso. A Primeira Intifada durou até 1993, mas havia mudado fundamentalmente o conflito. O Hamas se legitimou como alternativa à liderança secular palestina.
e Israel descobriu que enfrentava resistência que não podia ser derrotada militarmente. A doutrina do Hamas, destruição como obrigação sagrada. Para entender por que o conflito se tornou insolúvel, precisamos examinar a ideologia do Hamas. Sua carta de 1988 é extraordinária por sua honestidade brutal. Israel existirá até que o Islã o elimine, proclamava a carta. Era uma declaração de guerra total que não deixava espaço para compromisso. Segundo o Hamas, a Palestina foi consagrada como terra islâmica, Waqf, no século VII. Uma vez Waqf, ela pertence a todas as gerações muçulmanas. Nenhum líder tem autoridade para abrir mão dela. O Hamas enquadra o conflito como guerra cósmica entre bem e mal. Os judeus não são apenas ocupantes, são agentes de corrupção mundial que controlam a mídia e economia. A organização desenvolveu teoria da vitória que não depende de derrotar Israel militarmente. Busca tornar sua existência insustentável através de resistência armada, pressão demográfica e isolamento internacional. A estratégia militar reflete essa ideologia. O Hamas frequentemente maximiza sofrimento civil para fins propagandísticos. Cada civil palestino morto se torna um martírio que fortalece a narrativa sobre brutalidade sionista. O Hamas compreendeu algo crucial. Numa era de mídia global, percepção é mais importante que realidade militar. Israel pode vencer batalhas, mas se for visto como agressor brutal, perde a guerra de legitimidade. Essa rigidez ideológica cria um ciclo vicioso. Quanto mais Israel usa força, mais o Hamas aponta para a brutalidade sionista. Quanto mais o Hamas ataca, mais israelenses concluem que não há parceiro para a paz. Oslo, quando a paz se tornou traição. Em setembro de 1993, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat apertaram as mãos na Casa Branca, simbolizando o início de um novo capítulo com os Acordos de Oslo. Um acordo que prometia pôr fim a um século de conflito entre israelenses e palestinos. Contudo, embora Oslo representasse uma esperança histórica, trazia em seu bojo as sementes de sua própria destruição. Os acordos estabeleceram apenas princípios gerais, deixando as questões mais complexas e sensíveis para serem negociadas posteriormente. Mais crucialmente, ignoraram o fato de que ambas as sociedades estavam profundamente divididas quanto à viabilidade e legitimidade da paz proposta. A reação do Hamas foi imediata e enérgica. Para eles, Oslo é uma traição à causa palestina e à religião islâmica. A partir de 1994, os grupos fundamentalistas lançaram uma série de atentados suicidas que tinham como objetivo sabotar o processo de paz, minando qualquer possibilidade de conciliação. Do lado israelense, a oposição não foi menor. Benjamin Netanyahu articulou firmemente a posição da direita nacionalista. Oslo é um acordo catastrófico que coloca a segurança de Israel em grave risco. As tensões internas começaram a corroer o terreno sobre o qual o processo de paz fora construído. Em novembro de 1995, o dramatismo atingiu seu auge quando Yigal Amir assassinou Rabin após um comício em defesa da paz. Amir declarou que havia agido com base na lei judaica, afirmando: qualquer um que entregue terra judaica deve ser eliminado. Esse ato brutal marcou um ponto de inflexão, aprofundando as divisões e fragilizando a confiança mútua. Com a ascensão de Netanyahu ao poder em 1996, uma estratégia explícita de obstrução se consolidou, visando matar Oslo lentamente, por meio de manobras e táticas dilatórias, que conturbaram ainda mais o cenário político e minaram o processo de reconciliação. Em 2000, a eclosão da Segunda Intifada marcou o colapso dessa frágil esperança.
Nos 5 anos seguintes, mais de 5.000 vidas foram perdidas, e a tão necessária confiança para a paz tornou-se quase impossível de ser restaurada. Em 2006, a vitória do Hamas nas eleições palestinas representou uma confirmação trágica dessa dinâmica. Ao sabotar Oslo através da violência, os fundamentalistas legitimaram a narrativa de que somente a resistência armada poderia produzir resultados concretos. Assim, Israel passou a enfrentar um governo palestino abertamente comprometido com a sua destruição, levantando a difícil questão: como negociar com quem nega o direito de existência do outro? O dilema de Oslo permanece, um lembrete sombrio das complexidades e fragilidades que permeiam o caminho da paz. A máquina da guerra eterna. Há algo profundamente perturbador na evolução do conflito nas últimas décadas. Nos núcleos fundamentalistas, perdeu-se qualquer interesse genuíno pela paz. O que começou como uma luta por território transformou-se numa máquina política, uma engrenagem de poder que beneficia extremistas de ambos os lados. Netanyahu aperfeiçoou a estratégia da gestão do conflito. Ele não busca vitória, tampouco paz. Sua atuação consiste em administrar crises periódicas que servem a múltiplos propósitos: fortalecer sua imagem, acumular capital político, unir a sociedade sob uma atmosfera de medo e desviar a atenção de seus próprios escândalos. A lógica é sedutora. Se o conflito é eterno, então Israel precisa de um líder forte, disposto a administrá-lo indefinidamente. E essa narrativa permite que Netanyahu permaneça no poder eleição após eleição, crise após crise. Cada escalada serve para desviar o foco da opinião pública dos processos de corrupção que o envolvem, das reformas antidemocráticas, das tensões internas e dos protestos nas ruas. Quando os foguetes caem, as manchetes deixam de falar sobre o judiciário, a erosão democrática ou os escândalos de suborno e passam a tratar da segurança nacional. Mas Netanyahu não é o único jogador nessa dinâmica. Do outro lado, o Hamas desenvolveu uma estratégia quase espelhada. Compreendeu que não precisa derrotar Israel militarmente, apenas manter o conflito ativo para garantir sua própria sobrevivência política. O Hamas alimenta sua narrativa na ocupação, nos bloqueios, nos bombardeios, usando o sofrimento do seu povo como combustível político. Sua sobrevivência não depende da libertação efetiva da Palestina, mas da permanência da resistência como conceito, símbolo e bandeira. Assim, surge um ciclo perverso, quase matemático. Quanto mais Israel reprime, mais o Hamas se fortalece. Quanto mais o Hamas ataca, mais Netanyahu se afirma como o único capaz de proteger Israel. O Hamas também se beneficia da chamada economia da resistência. Recebe bilhões em ajuda humanitária para reconstruir Gaza. Ajuda frequentemente desviada para fortalecer sua capacidade militar. Quanto mais Gaza é destruída, mais ajuda chega. Quanto mais a destruição persiste, mais sólida se torna a justificativa para a luta. Essa dinâmica gera uma situação absurda, porém funcional. Ambos os lados possuem interesse claro em manter o conflito numa intensidade controlada. Netanyahu precisa de ameaças suficientes para justificar sua liderança, mas não tão grandes que force uma guerra total, cujos custos seriam politicamente insustentáveis. O Hamas precisa de repressão suficiente para validar sua narrativa de resistência, mas não tanta a ponto de destruir completamente sua capacidade operacional. O resultado são as chamadas guerras de gramado. Conflitos periódicos que seguem um roteiro previsível e quase cínico. O Hamas dispara foguetes, Israel responde com bombardeios, centenas morrem, a comunidade internacional negocia um cessar-fogo, promessas de reconstrução são feitas e tudo retorna ao status quo,
Até a próxima rodada. Essas guerras não têm como objetivo a vitória militar definitiva. São operações para manter o conflito funcionando dentro de um equilíbrio instável que favorece as lideranças de ambos os lados. Netanyahu aponta para túneis destruídos como prova de sua eficácia. O Hamas destaca sua sobrevivência como símbolo de resistência heróica. O aspecto mais sinistro desse ciclo é a sua corrosão do próprio conceito de vitória. Para Netanyahu, vitória não significa destruir o Hamas, mas sim gerenciá-lo indefinidamente, mantê-lo suficientemente enfraquecido para que não represente uma ameaça existencial, mas suficientemente forte para justificar sua permanência no poder. Para o Hamas, vitória não significa libertar a Palestina, mas continuar existindo, resistindo e representando a luta. Ambos têm interesse em manter o conflito vivo, porém controlado. Em 2014, a Operação Margem Protetora matou mais de 2.200 palestinos, cerca de 70% deles civis. Gaza ficou em ruínas, mais uma vez. 2 anos depois, o território ainda não havia se recuperado e os foguetes voltaram a ser lançados. Em 2021, o ciclo se repetiu. Mais de 260 palestinos mortos, bairros inteiros destruídos. A ofensiva, como tantas outras, foi deflagrada a partir de tensões em Jerusalém Oriental e se desenrolou conforme um roteiro quase automático. Desde então, contudo, essa dinâmica começou a se desintegrar de forma acelerada. Se esse ciclo parecia até aqui uma engrenagem perfeitamente oleada, onde o horror era dosado, administrado e politicamente funcional para ambos os lados, algo se rompeu de forma irreversível a partir de 2023. Outubro de 2023. Mergulho no abismo. Nos últimos anos, a estabilidade aparente beneficiava desproporcionalmente Israel, que multiplicava seu reconhecimento internacional e consolidava relações diplomáticas com um número crescente de países árabes, enquanto o Hamas se via progressivamente isolado no cenário regional. Os projéteis lançados da faixa de Gaza eram sistematicamente neutralizados pelo sistema antimísseis Domo de Ferro, esvaziando a capacidade de pressão militar do grupo. Dessa forma, o Hamas encontrava-se cada vez mais alijado do jogo político, sua relevância estratégica sendo metodicamente erodida. Diante desse estrangulamento, a radicalização tornava-se não apenas previsível, mas inevitável, uma tentativa desesperada de impor o caos para forçar um novo equilíbrio de forças, ainda que menos vantajoso do que o desejado, mas capaz de romper com a marginalização crescente. Foi nesse contexto explosivo que irromperam os eventos de 2023 e 2024, selando o colapso definitivo da ilusão de estabilidade. O ataque devastador do Hamas em 7 de outubro de 2023, que ceifou mais de 1.200 vidas israelenses, predominantemente civis, desencadeou uma das respostas militares mais brutais da história contemporânea. Gaza foi submetida a bombardeios implacáveis. O saldo ultrapassou 35 mil mortos, em sua esmagadora maioria civis, centenas de milhares de deslocados, a destruição sistemática da infraestrutura de saúde e uma catástrofe humanitária que a ONU caracterizou como o colapso absoluto das condições mínimas de sobrevivência. O ataque de 7 de outubro não representou apenas mais um capítulo do script conhecido, ele incinerou o próprio roteiro. A violência não retornou ao Estado administrado, ela transbordou de forma irreversível. O massacre perpetrado pelo Hamas e a resposta arrasadora de Israel pulverizaram os códigos tácitos que governavam esse jogo macabro de controle mútuo. O que anteriormente funcionava como um conflito administrável, onde a destruição seguia ciclos previsíveis e contidos, cedeu lugar a uma espiral de violência sem precedentes, que desintegrou qualquer ilusão de estabilidade, contenção ou gerenciamento estratégico. Pela primeira vez em décadas, tornou-se cristalino que nem os estrategistas de segurança em Tel Aviv, nem os comandantes do Hamas possuíam instrumentos para reconduzir esse ciclo aos parâmetros tradicionais. O conflito não apenas escapou ao controle, ele se metamorfoseou.
a escalada transcendeu o número de vítimas, expandindo-se em profundidade política, devastação social e reverberações regionais e globais. O que se testemunha desde então não é mais a mecânica familiar da destruição calibrada, mas sim uma queda livre no abismo. A diferença crucial é que ninguém consegue vislumbrar o fundo desse precipício. O desfecho permanece radicalmente incerto. Se antes a engrenagem girava para perpetuar sua própria existência, hoje ela convulsiona, perde peças essenciais, desmorona, arrastando consigo a própria concepção de que este conflito poderia, de alguma forma, ser eternamente domesticado. O cerco é esperar. O cerco é a eternização de um instante que se repete, um espaço que esquece o tempo e um tempo que esquece o espaço. Mahmoud Darwish.